Você acabou de desbloquear o celular pela quanto? Quinta vez nos últimos 20 minutos? Não se preocupe, não é fraqueza, é engenharia. O que está acontecendo com você agora mesmo, esse impulso quase involuntário de checar, de ver, de existir na tela, não é um hábito ruim que você desenvolveu. É uma arquitetura projetada para consumir você. E a pior parte? Você já sabe disso. E mesmo assim, não consegue parar. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Harvard fizeram uma descoberta perturbadora. Eles colocaram pessoas dentro de máquinas de ressonância magnética e pediram que fizessem uma coisa simples: falar sobre si mesmas. O resultado foi chocante. As mesmas regiões do cérebro que se ativam quando alguém usa cocaína se acendem quando uma pessoa fala sobre si mesma para uma audiência. A autoexposição, contar sua vida, mostrar seu rosto, narrar seu dia, literalmente libera dopamina. A mesma substância que faz viciados voltarem para mais uma dose. Então, quando alguém posta uma foto, faz um story, grava um vídeo, eles não estão apenas se expressando. Eles estão usando. E o sistema foi construído exatamente para isso. Cada curtida é uma dose. Cada novo seguidor, um aumento na quantidade. Cada comentário, seja de amor ou de ódio, ativa o mesmo circuito. Porque para o seu cérebro primitivo, atenção é sobrevivência. Para entender o que está acontecendo com a sociedade, você não precisa ler um estudo científico. Você só precisa observar. Existe uma mulher no Brasil que transformou a própria vida em produto. Cada refeição, cada briga conjugal, cada nascimento, cada crise, cada momento de intimidade, tudo virou conteúdo. Ela não é vilã nessa história. Ela é o espelho. Virgínia Fonseca tem mais de 60 milhões de seguidores. Ela documenta tudo, e a questão não é julgá-la. A questão é entender o que a existência dela revela sobre nós, porque para cada pessoa que assiste, existe um mecanismo funcionando. Você observa a vida dela e algo no seu cérebro registra. Ela é vista. Ela importa. Ela existe de verdade. E então olha para a própria vida e sente que está faltando alguma coisa. Esse sentimento tem um nome técnico na psicologia. Chama-se privação relativa. E é uma das forças mais destrutivas da mente humana. Em 1950, um psicólogo chamado B.F. Skinner descobriu algo que as Big Techs usariam décadas depois para construir bilhões de dólares. Ele chamou de reforço de razão variável. A ideia é simples e devastadora. Quando um animal recebe recompensa toda vez que pressiona uma alavanca, ele aprende o comportamento, mas eventualmente para. Quando não recebe recompensa nenhuma, ele desiste rapidamente. Mas quando a recompensa é imprevisível, às vezes vem, às vezes não vem, o animal pressiona a alavanca compulsivamente, sem parar, até o esgotamento. Você acabou de reconhecer alguma coisa? Esse feed que você rola, a maioria das coisas é irrelevante. Mas de vez em quando aparece aquele post que te prende. Aquela notícia que te impacta, aquele vídeo que você manda para 3 pessoas. Isso não é coincidência. É o mesmo mecanismo do cassino, recompensa imprevisível. E o seu cérebro, esse órgão com 300 mil anos de evolução, foi completamente derrotado por um algoritmo de Silicon Valley. Há algo mais sombrio acontecendo que o simples vício. É uma fragmentação da identidade. Quando você começa a documentar sua vida para uma audiência, mesmo que pequena, algo muda na sua relação com a experiência real. Você para de viver o momento. Você começa a produzir o momento. Psicólogos chamam isso de self-monitoring excessivo. O cérebro divide sua atenção em 2: o que está acontecendo de verdade e como isso vai parecer na tela. Com o tempo, o segundo começa a dominar o primeiro. E o que acontece com as pessoas que fazem disso a profissão inteira? O que acontece quando a vida privada vira matéria-prima de consumo público por anos consecutivos?
Estudos de 2022 publicados no Journal of Social and Clinical Psychology mostram que criadores de conteúdo de alto alcance apresentam taxas de ansiedade, síndrome do impostor e burnout significativamente maiores do que a população geral. A ironia é cruel. A atenção que promete preencher, esvazia. E o público que consome? Não sai ileso. Existe um conceito chamado comparação social ascendente. Quando você se compara com alguém que percebe como superior, mais bonita, mais rica, mais amada, mais vista, o seu sistema nervoso registra isso como uma ameaça. Não uma ameaça imaginária, uma ameaça real, no nível biológico. O cortisol, hormônio do estresse, sobe. A serotonina cai. A sua avaliação sobre o valor da própria vida despenca. E o algoritmo sabe exatamente o que está fazendo. Porque pessoas em estado de comparação e ansiedade ficam mais tempo na plataforma, consomem mais, clicam mais, valem mais. Sua angústia é o produto. Você não é o usuário. Você é o recurso. Aqui está o paradoxo que ninguém consegue resolver. As pessoas nunca foram tão visíveis e nunca se sentiram tão invisíveis. Em 2023, o cirurgião-geral dos Estados Unidos declarou solidão uma epidemia nacional. Não falta de conexão, sobra de conexão superficial e falta de conexão real. Vivemos a era da comunicação mais avançada da história e a mais alta taxa de isolamento psicológico registrada. Porque existe uma diferença fundamental que o sistema não quer que você perceba: entre ser visto e ser conhecido. Você pode ter 1 milhão de seguidores e nenhuma pessoa no mundo que realmente te entenda. A atenção da multidão não alimenta o que a mente humana precisa. Ela apenas acalma a ansiedade por tempo suficiente para você voltar para mais. E assim, o ciclo continua. Post, espera, notificação, alívio temporário, vazio. Post. Existe um estudo que me perturba mais que todos os outros. Pesquisadores deram smartphones para crianças de 10 anos e monitoraram o desenvolvimento delas por 4 anos. Aos 14, as crianças que passaram mais tempo em redes sociais não apenas tinham mais ansiedade e depressão. Elas apresentavam uma dificuldade específica e devastadora: tolerância reduzida ao tédio. O tédio não é o problema. O tédio é onde a criatividade nasce, onde a identidade se forma, onde a pessoa aprende a existir sem plateia. Estamos criando uma geração que nunca aprendeu a existir sem ser assistida, que confunde presença com performance, que mede valor em métricas. E Virgínia Fonseca, nessa história, não é a culpada. Ela encontrou o que o sistema recompensa e foi muito boa nisso. O problema não é ela. O problema é o que nós revelamos ao segui-la. O que você está procurando quando abre o celular às 3 da manhã? O que você espera sentir quando aquela notificação chega? E quando ela não vem, o que você sente? A pergunta que o sistema não quer que você faça é simples: quem você é quando ninguém está olhando? Porque se você precisar pensar muito para responder, talvez o vício já seja mais fundo do que você imaginou. Se esse vídeo te perturbou do jeito certo, o próximo vai ser pior. Porque vamos falar sobre por que o seu cérebro foi projetado para nunca estar satisfeito. E quem descobriu isso antes de qualquer rede social existir.